CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, apresenta CREAcast. Quando vocês escutam falar de circo da Fórmula 1, né, passa muita coisa na cabeça, vem muita coisa bacana. Primeiro, obrigado mais uma vez por acompanhar o podcast, essa iniciativa, esse canal de comunicação que a ideia é trazer para vocês a engenharia envolvida em diversos assuntos, em diversas frentes. E hoje a gente está aqui no Autódromo de Interlagos, na beira da Fórmula 1, né? A Fórmula 1 que vai acontecer aí, sem ser esse domingo, no próximo. A gente está gravando com o Luiz Ernesto, que é o engenheiro responsável aí por toda a parte de engenharia desse evento, que é mundialmente acompanhado, esse evento gigante, o circo da Fórmula 1. Luiz Ernesto, obrigado por ter atendido mais uma vez. O Luiz Ernesto que acompanha o Conselho todo ano nessas visitas técnicas, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu papel, para falar para esse pessoal que está nos acompanhando aí. Obrigado por receber vocês aqui para ver a dimensão do evento. O trabalho da engenharia está calcado principalmente nas questões de segurança, né? Então começa pela pista, que é a principal parcela aí do show. Desculpa cortar, mas só para você se apresentar, falar um pouquinho quem é o Luiz Ernesto, a história, o currículo, que é uma celebridade desse meio do automobilismo, mas muito conhecido nesse meio, mas às vezes desconhecido por nós profissionais, né? Então, Luiz Ernesto, fala um pouquinho do seu currículo, da sua história, sua função aqui. Sou engenheiro civil, formado já há um tempinho e faço parte da comissão de circuitos da FIA, sou presidente da comissão de circuitos da CBA, Federação Internacional de Automobilismo. Sou chefe de engenharia do GP desde 2002, 2003, já mais de 20 anos aqui no autódromo, e começou basicamente pelas questões de segurança da pista e depois evoluiu para tudo que havia de necessidade de engenharia em relação ao restante do evento. E principalmente, como eu estava falando, dos aspectos de segurança, né? Então a pista, esse é o foco, né? Isso é muito bacana, porque o papel, né, o porquê que existe o conselho, né? Por que existe um conselho de engenharia e agronomia, né, que faz a fiscalização, com a função de proteger pessoas. Aí o que traz ele para essa função é justamente a segurança. Então essa é a importância da gente ter profissionais, da gente ter pessoas capacitadas que estejam, né, à frente dessas atividades, porque olha o tamanho dessa estrutura, né? Você vira outro autódromo durante o GP. O autódromo ele tem uma capacidade instalada bem menor do que aquela que é utilizada pelo GP de Fórmula 1. Então, e dotar ele dessas condições de uso para atingir o público necessário para a Fórmula 1 é que traz uma série de instalações provisórias e que é como se eu tivesse uma cidade aqui de 70, 80 mil pessoas funcionando durante esses 3 dias. E para isso eu tenho que ter energia, água, esgoto, as condições de utilização, questões de alvarás de Corpo do Bombeiro, Contru, tudo isso tem a engenharia por trás para dar as condições para a gente poder dar a qualidade necessária para o uso do autódromo. E você é o responsável por toda essa frente, né? Essa infra que é construída, essa cidade que é construída para um final de semana, né? Exato, eu sou o responsável, mas é um grupo grande de profissionais que estão envolvidos, né? Não é uma pessoa, não tem como ser um trabalho de uma pessoa. Exato. Então existe um planejamento e aí vários profissionais, vários engenheiros estão aqui nas suas especialidades trabalhando nas diversas áreas, não só da questão de pista, mas da reforma, da parte de estruturas tubulares que são montadas, som, vídeo, tudo que é agregado ao autódromo para que seja utilizado durante esse período. Você sabe, em média, quantas pessoas a gente tem aí envolvidas nesse momento? A gente chega a um volume de trabalhadores aqui da ordem de 7 a 8 mil pessoas. 7, 8 mil trabalhadores e uma equipe de engenharia muito robusta, né, para colocar isso aqui em pé. A engenharia é uma parcela, porque é um grupo enorme de pessoas que acaba vindo, que envolve segurança, limpeza, das montagens. No fundo, você tem um público que vai
oscilar de 60 mil pessoas e você trabalha com 7, 8 mil para atender esse público. Cerca de 10% da capacidade você tem de colaboradores, pessoas envolvidas para isso. Na infraestrutura. É lógico que tem responsáveis para cada uma dessas áreas específicas. Nós, da engenharia, acabamos indo para que a gente brinca, uma situação de background, para dar suporte a isso, né? Certo. E a pista em si é o foco principal. Depois, quando chega o momento do evento, a gente entrega para a área esportiva para que ela faça, então, efetivamente o evento. Isso é legal também, né? Ele me contou um pouquinho, às vezes que a gente vem aqui, ele conta um pouquinho, né? Vocês levam toda essa estrutura e a pista, o Luiz Ernesto também é responsável pela pista, né? Até esse momento, aí você entrega para a área esportiva. Conta um pouquinho o que é a área esportiva, como que funciona, né? Esse background depois que vocês dão esse suporte até esse momento. A nossa função é dar as questões de segurança de uso. Então é garantir que as barreiras de pneus estejam feitas da forma correta, que os alambrados estejam todos garantidos a seu tensionamento, defensas metálicas revisadas, feita toda a parte de instalação corretamente para que ela funcione como ela foi planejada. A própria pista é feito um trabalho de levantar o grip da pista com equipamentos específicos. Até isso, né? Até a sua especialidade, sua expertise é muito na área de pavimentação. Na parte de pavimentação começou daí, né? O meu envolvimento com a Fórmula 1 veio da parte de pavimentação. E pistas especiais, né? Sim. E aí, quando dá toda essa condição de atualização de grip, que a pintura é realmente antiderrapante, que as condições dos elementos de segurança estão perfeitas, e a revisão desse processo todo está garantida, até a implantação dos pórticos e plis que são necessários, aí o pessoal da área esportiva que vai alocar... A área esportiva é da onde? Ela é um grupo formado também aqui pela Fórmula 1 Promotor Nacional. Certo. E que se agrega ao que vem da área internacional, que está viajando pelo mundo. Então os dois grupos se unem para fazer a operação do evento. E o nosso grupo... O GP em si, né? O GP em si. O nosso grupo vem... dá garantia, ele dá questões esportivas, se está precisando de algum detalhe, se o grid está correto, se a parte de telemetria está posicionada da forma correta. A gente se une ao grupo de esportiva, dá ok, aí eu passo o bastão para eles e eles vão tocar com o pessoal da área internacional. E só se quebrar alguma coisa que eles vão me chamar de novo. Na hora que dá o problema, você chama o engenheiro. É sempre assim, mas graças a Deus é assim, né? E você também tem a responsabilidade de todos os circuitos do Brasil, é isso, né? A responsabilidade não, você tem essa função de cuidar. Fui chamado recentemente pela CBA, que é a Autoridade Esportiva Nacional da área do automobilismo, para olhar os circuitos brasileiros também para melhorar a qualificação de segurança deles, para evoluir de padrão. Olha que bacana, gente. A gente tem um profissional responsável aí que olha para essa questão, que é um esporte, não deixa de ser esporte, mas que tem uma engenharia envolvida. No entorno, principalmente desse que é o principal evento do automobilismo no país, né? Desde quando você falou que você está à frente aqui em Interlagos? Aqui o primeiro ano foi 2000. Você não chegou a pegar o Senna aqui, né? Não. Mas conta pra gente aí de toda essa experiência, até saindo um pouco assim dos momentos que te marcaram aí nessa função. Aqui no GP... Ou no bastidor, ou no próprio evento em si, no próprio esporte em si. São várias histórias aqui, né? Faz favor, o que eu gosto é de ouvir histórias. São várias histórias. Quando a dinâmica do evento ela é muito pesada e ao mesmo tempo você está ouvindo o que está acontecendo. Efetivamente eu não assisto a corrida, não dá tempo. Você vê, né? Trabalha tanto, chega no dia da corrida você não consegue assistir. A gente deixa gravando e vai assistir depois. Que legal. Na noite a gente vai olhar a corrida. Mas teve o ano que o Massa foi campeão por um período curto aqui na reta. Eu tava nessa corrida. Eu tava aqui, acho que eu tava aqui na arquibancada. Eu tava subindo para atender um chamado. Aí a torcida começou a gritar, falei, acho que foi campeão. Aí eu continuei correndo, daqui a pouco parou todo mundo a gritar, falei, aconteceu alguma coisa. Não, era o outro que tinha passado. O japonês deixou o outro passar. Deixou não, ele dava que saiu o pneu de chuva, eu lembro. Passou a Toyota lá na junção, na curva aqui, né? O Hamilton e ganhou o campeonato. É verdade. Então são momentos que marcam, né? Que você não viu, mas estava aqui. Então, que bacana. Tem mais algum? Teve alguma vez que você falou assim, não vai dar? Ou você chega com uma folga assim no dia de fazer essa transição? Teve GPs que foram mais difíceis de colocar a estrutura em pé e
para fazer essa transição? Todo GP tem a sua particularidade, né? É lógico que os primeiros foram mais difíceis porque foi necessário implantar um planejamento que não existia, né? Então essa foi uma fase. Mas vencido, todos eles têm as seus detalhes que causam dificuldades. Mas existe não adianta deixar pronto muito antes, porque você acaba tendo que ter retrabalho para restabelecer, porque como 70% do evento é overlay, é provisório, se você deixar pronto muito antes, você acaba tendo que voltar para refazer as coisas. Então, e aí tem o timing certo de deixar no momento certo para as pessoas começarem a assumir e ocupar os seus espaços. Então, não vai dar, nunca aconteceu. Sempre teve alargadas, o pessoal largou, foi, e felizmente a gente nunca teve nenhuma ocorrência mais grave. Os acidentes que houveram, a parte de segurança sempre respondeu perfeitamente dentro daquilo que estava previsto. Interlagos é uma etapa que ela é bem emblemática, né? Ela tem uma história, né? Na verdade, que Interlagos hoje tem uma grande história por trás dela, por todos os nomes que passaram aqui. Desde a época do Emerson lá atrás, José Carlos Patti, todos os pilotos brasileiros, mesmo que venceram ou não, até o Senna, que tem o Piquet, enfim, tem uma história que qualquer piloto lá fora que entra para a Fórmula 1 quer vir correr. Tem um folclore em São aqui, Paulo, né? porque faz parte da história já da Fórmula 1, né? E é um circuito que ele beneficia a corrida, né? É um circuito bom para a corrida, que gera emoção, que tem pontos de ultrapassagem, tem a reta, tem o S do Senna, que é... A gente diz que é um dos circuitos clássicos que ainda ficaram. São 5. Interlagos, Monza, Silverstone, Spa e Mônaco. São os circuitos clássicos que permanecem na Fórmula 1 e que tem seu lado ainda glamuroso, que a vivência da história. E tem os modernos. Então essa mescla de circuitos novos e os clássicos é bem interessante. Os pilotos gostam de vir para cá. Gostam bastante. Bacana. Voltando para a função da engenharia, queria agradecer o Jová que está aqui com a gente, que é inspetor nosso. Todo o pessoal da Subfis, da Superintendência de Fiscalização, que acompanha, né, todo o processo, é a função nossa, não só aqui, a abertura que vocês sempre dão, né, fazer esse trabalho de maneira compartilhada e utilizar o conselho para auxiliar, né, em todo esse processo. Mas voltando para a engenharia, Luiz, eu queria que, se você pudesse compartilhar, né, quais são as frentes que você acha aqui dentro que mais precisam da engenharia, que você vê mais a sua graduação, né, o que você aprendeu, o que a engenharia te deu como função, ou na gestão, ou na parte técnica mesmo, de colocar a estrutura funcionando, porque é impressionante, né? Eu conheço um pouco Interlagos, você vir em Interlagos antes deles estarem nesses moldes para a Fórmula 1 e durante, você realmente, se você não reparar, você entra em 2 lugares diferentes, totalmente diferentes. É o que você falou, você constrói um outro Interlagos aqui. E aonde que você sente mais essa função, essa graduação que a engenharia te deu no dia a dia aqui para construir isso aqui? Na verdade, pensando por esse aspecto, o fato de ter me formado engenheiro trouxe uma forma de pensar voltada para você planejar, e com planejamento e trazendo os profissionais especialistas de cada área, porque eu não sou o especialista de todas as áreas, mas eu trago outros profissionais que são responsáveis. Você constrói a equipe, né? Mas montando um planejamento para que todos trabalhem de forma coordenada, aí esse processo tem sucesso. Então o planejamento, que é você aprender a pensar de forma ordenada e com planejamento, é que traz o benefício de você conquistar um trabalho desse. É a lógica, né? Eu costumo fazer essas perguntas, realmente é muito diferente o que a engenharia te dá no sentido de raciocínio, não de ser melhor que ninguém. Não. Óbvio, mas quando você fala disso aqui, né, de colocar uma estrutura como essa em tão pouco tempo, né, em pé, para um momento onde o mundo inteiro está assistindo, né? Tem isso, né? Se tem um parafuso torto ali, vão enxergar, porque do ponto de vista de transmissão, é um evento realmente muito interessante. E saber que a engenharia dá essa possibilidade de ter uma pessoa
que é responsável por tanta coisa, que tem uma equipe tão grande por trás, tanta gente, tantos engenheiros por trás, para nós que somos profissionais, para esse pessoal que está nos assistindo, está nos acompanhando, que querem ser o Luiz Ernesto, pessoal que está na faculdade, fala assim, eu quero ser o Luiz Ernesto no futuro, isso é muito bacana. Pontuar, né, frisar a importância da graduação é muito bacana. Né? Hoje a gente acaba, na hora que você está estudando na faculdade, você aprende a pensar de forma ordenada. Você tem toda uma série de especialidades que você vê na faculdade, mas no fundo você aprende a pensar de forma ordenada, ter visão macro, enxergar mais à frente, porque eu aprendi, você vai tendo experiências. Sim. E todo ano a gente aprende alguma coisa. Mas uma coisa que me marcou desde lá de trás, com uma pessoa aqui da Fórmula 1, foi que, Luiz, não se preocupa com as coisas grandes, porque a gente só tropeça em coisa pequena. Que bacana isso. O que é grande todo mundo vê, você não vai errar. O problema é aquela coisa pequena que ninguém está prestando atenção e vai falhar, e aqui se falha na hora da largada, não adianta eu arrumar daqui meia hora, não precisa mais. Então, você tem uma estrutura, tem um planejamento para o corpo se agregar e depois ir cada um prestando atenção nos detalhes e fazendo isso com foco, com critério, aí que todos se engajem no processo, né? Tem uma equipe que esteja engajada, aí você consegue ter. Você falou uma coisa importante, né? Focar nas situações que às vezes elas não são aparentes. E você imagina a responsabilidade, né? Você, usando o exemplo do Luiz. Qualquer falha na hora da largada não tem o que fazer, né? Você perdeu, porque todo o protocolo rígido que tem, a responsabilidade, além da responsabilidade dele como profissional, né? À frente das iniciativas técnicas, tem a responsabilidade dentro da função do tamanho que é o circo da Fórmula 1, de tudo que está envolvido nisso, né? O recurso financeiro. A gente brinca que quando esquecem da gente é que deu tudo certo. Eu falo a mesma coisa no CREA. A função do conselho é fiscalizar, né? Toda vez que eu acordo, não tem ninguém falando de problema e vou dormir, ninguém tá falando de problema, eu falo, o trabalho tá feito, porque ótimo. Geralmente lembra da gente quando tem problema, né? Só lembro e aí é que você vai entender o que aconteceu. Os detalhes, é lógico que sempre tem um plano de contingência para alguma situação, mas para você ter um sucesso do evento é que você não tem que utilizar. Então, ao longo dos anos isso vem sendo aprimorado, sempre tem um ganho de sucesso nessa questão de minimizar as possíveis falhas. A gente tem fluído bem nessa questão. Bacana, pessoal, vocês estão escutando esse barulheiro, porque a gente está durante a construção do circo da Fórmula 1 com o engenheiro que está à frente de toda a iniciativa de engenharia. Agora indo um pouco para a pista, né, que é muito também a responsabilidade e a função do Luiz. Conta um pouco para a gente da pista em si, né? O pessoal assiste pela TV e às vezes não enxergam, você citou alguns pontos, mas se você puder meio que fazer o trajeto aí do que tem de engenharia, por exemplo, o que muda ali no S do Senna, toda a estrutura de pista para que esse pessoal venha com esse circo, né, com essa estrutura que deve estar chegando, os carros, para que o cara possa acelerar e o final da reta, a gente está bem na reta aqui, né? O final da reta dá aqui, 350 por hora? Chega 330 por hora. 330 por hora num carro. Para que ele possa acelerar pé embaixo, que se acontecer alguma coisa, existe todo um aparato que é construído para isso, né? A questão maior até é você acelerar numa reta, tem as suas questões sim, os limites de segurança, mas você vai frear. Você freia, no caso da reta aqui dos boxes, você está 330 e freia para contornar o S do Senna a 90 por hora, num espaço de 50 metros. Mas se tem o erro e escapa, é a sua função, né? Aí é pensar nessa hora do erro, uma perda de freio. Então essas áreas que estão em volta da pista, que estão fora do campo de visão, que é a grande preocupação. Então todos os contornos de curva, na própria descida do S até o final da reta do lago, o desnível aqui em Interlagos é de 42 metros. 42 metros é um prédio da ordem de 15 andares. Sim, a gente está aqui numa altura e para lá... No final da reta do lago... A gente tem 42 metros de diferença. Então todo esse movimento em descida, com ângulos diferentes, tudo isso... O ângulo aqui do S é quantos graus? Não,
Não é a angulação de descida, ela não traz inclinações fortes, no caso. Só na entrada da reta que tem um pouco mais de inclinação. Morro, né? Mas essa variação de desníveis em subida e descida é que a gente tem que tomar um cuidado por questões de drenagem, quando está chovendo, não passar rio pela pista. E a gente utilizou uma técnica de aeroporto, que é a execução do grooving, que são ranhuras na superfície do asfalto para aumentar a drenagem superficial. É um trabalho também que a gente trouxe utilizando a experiência de aeroporto. Grooving, esse equipamento aeroportuário que levanta o grip da pista também é utilizado para desemborrachar a pista do aeroporto. A gente trouxe para cá para aplicar na pista de Fórmula 1. Então são técnicas que você vai estudando para poder garantir um melhor resultado em termos de segurança da pista. Perfeito, Luiz. Agradecer mais uma vez o pessoal, agradecer você, o pessoal já chegou. Agora o Luiz tem que acompanhar aí mais visitas, ele que é o grande nome aqui por trás, o grande engenheiro por trás de toda essa estrutura, né? Junto com a equipe. Tem uma equipe toda por trás. Que ele citou, que a gente parabeniza mais uma vez. Luiz, obrigado. Eu agradeço. Mais uma vez também pelo atendimento. Seja bem-vindo. Disponha lá. Então acompanha aí, a gente vai trazer muito mais informação. Esse podcast foi um pouquinho mais curto. A gente vai trazer muita informação para vocês aí da Fórmula 1, viu? Até logo. Um abraço. Todo grande evento que acontece no estado passa pela fiscalização do CREA São Paulo. Desde a arquibancada até ar-condicionado, tudo deve ter como responsável um profissional devidamente habilitado e registrado. Por isso, conversamos com o engenheiro Valdir Zarpelon Júnior, gerente regional do CREA São Paulo, que nos conta mais detalhes. Basicamente, o fiscal vai ao local, constata os serviços de engenharia, que tem envolvimento de engenharia, e vai daí ver se a empresa é uma empresa que está registrada no CREA e principalmente se tem um engenheiro, um tecnólogo, um profissional habilitado pelo CREA para estar à frente desse serviço, à frente da empresa e à frente do serviço. Basicamente é isso que é feito. Então vai olhar o tipo de serviço se é um serviço da engenharia. Valdir, fala pra gente qual a importância dessa fiscalização, que é a atividade fim do CREA São Paulo. A importância total, porque em grandes eventos existem diversas atividades ligadas à engenharia, seja atividades na área elétrica, mecânica, civil, agronomia, às vezes, dependendo de eventos, agronomia. Então, praticamente todas as áreas da engenharia estão envolvidas em grandes eventos. O foco principal, sempre a gente vai ter engenharia elétrica, mecânica, civil. Não podemos deixar de dizer segurança do trabalho. A de segurança primordial. Mas, Valdir, como o agente fiscal trabalha na prática? Ele chega, isso a gente faz já antecipando ao evento, tá? Vai ver as atividades que estão sendo desenvolvidas e vai buscar quem são os profissionais das empresas que estão executando. No caso do GP Brasil, nós fizemos a fiscalização. Então, algumas atividades que eu posso assim, adiantar que nós fiscalizamos: pavimentação, recapeamento, estrutura metálica, arquibancada, tendas, alambrados, elétrica. Então, nem se fala o quanto tem de elétrica, desde geradores, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias. Todas essas atividades precisam ter envolvimento de engenheiro. Então, o fiscal vai ver se teve a participação de engenheiros, como que é efetivada a participação. Recolhimentos de RT, o profissional, o engenheiro, recolhendo e preenchendo essas RTs. Todas as empresas são fiscalizadas. Tendo um registro do CREA já facilita a fiscalização. Se não tiver, existe todo um procedimento que tem que ser seguido. Desde no GP Brasil, por exemplo, barreira de pneu. Você vai falar, onde tem engenharia? Toda engenharia está numa barreira de pneu, nos acidentes. Então, tem que ter um responsável técnico por isso. Pinturas horizontais, sinalizações horizontais, tudo tem engenharia.
Agora, Valdir, existem alguns pontos que prezam pela segurança das pessoas que frequentam e trabalham em grandes eventos? No GP Brasil, engenheiros de segurança, diversos engenheiros, não é um engenheiro, são vários engenheiros participando e cada um com uma área específica. E o principal dos engenheiros, sistema de proteção contra incêndio. Então, equipamentos de proteção contra incêndio, extintores, hidrantes, e também uma área afim, às vezes, né? Por exemplo, elevadores, né? Preciso do engenheiro que tenha graduação na elétrica, mecânica ou civil e, adicionado a essa, uma pós-graduação na engenharia de segurança do trabalho. Outra coisa também que nós temos que fiscalizar hoje, muito importante, é o sistema de ar-condicionado. Então, as próprias salas VIPs, todas as salas de ambiente fechado, tem que ter um engenheiro por trás, ou à frente, não vou nem falar por trás, à frente desse serviço. Conversamos com o engenheiro Valdir Zarpelon Júnior, gerente regional do CREA São Paulo, sobre a importância da atividade de fiscalização nos grandes eventos. E como disse o nosso convidado, existe engenharia em tudo. Você ouviu CREAcast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que você ouve no site e aplicativo da CBN e também nas principais plataformas de áudio.